Nesse vídeo eu gostaria de falar das voltas que o mundo dá e como Deus é especialista em reviravoltas. Deus fez algo incrível na minha vida. Ele pegou uma humilhação que eu passei e transformou. Ele reverteu a situação de uma forma inacreditável. Vem com o Tio Fera que você vai entender o que Deus fez. Eu fiquei espantado. Talvez você também fique. Não sei. Essa foi a minha experiência. Vem comigo. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Reviravoltas. Como Deus é especialista, não é? Eu pertencia a uma igreja, que eu não vou falar o nome porque não vem ao caso nem edifica, mas uma igreja que eu sofri muito dentro dela. E eu fazia parte de uma célula nessa igreja. E a célula tinha um líder. E esse líder simplesmente fez da minha vida um inferno. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi me proibir de cantar. Todo mundo cantava na célula, a gente chegava lá e antes de começar a reunião, as pessoas cantavam alguns louvores. Quando eu ia cantar, ele simplesmente chegou para mim uma vez e disse: irmão, não canta não, porque quando você canta me atrapalha. Eu não consigo me concentrar direito porque você canta muito ruim e acaba me atrapalhando muito, assim. Se possível, eu pediria que você não cantasse. Isso é muito ruim de você escutar, assim, de um líder. Fora outras coisas, ele adorava umas piadinhas fora de hora, ele adorava umas coisas. Ele e a esposa. Vale salientar, os dois líderes. Eles gostavam, inclusive ela era muito... dona da razão. Só eles sabiam da Bíblia, só eles conheciam a Bíblia, ela inclusive. Então todas as vezes que eu falava alguma coisa eu era corrigido. Mas tinha os amiguinhos deles, em especial, né? Uma amiguinha deles que falava as maiores atrocidades e nada acontecia. Teve uma época que eu fiquei chocado porque eu fui repreendido ou fui chamado a atenção porque eu disse que Deus falava comigo. Enquanto que essa amiguinha deles simplesmente foi enaltecida, digamos assim. A galera, todo mundo aplaudiu, achou o máximo. Quando ela disse que estava com o noivo dela e que o noivo mentiu numa questão lá e tal, e que ela ajudou ele a mentir. E aí as pessoas ficaram, todo mundo, tá assim, todas as pessoas ficaram encantadas com essa mentira. Ou seja, Deus falar comigo é mais grave do que mentir, sendo que para Deus mentir é muito mais grave, até porque Deus fala conosco. Afinal, Deus é um Deus que quer se relacionar com seus filhos. Teve uma outra vez também que ele, com as piadas, com as coisas, sempre eram umas correções. Eu fiz um vídeo que era um desses desafios que estavam rolando na internet. E aí o desafio era você ler um versículo da Bíblia, só isso. Você escolhia um versículo da Bíblia, lia esse versículo da Bíblia, e aí você gravava e jogava. E aí você indicava dois nomes. Eu indiquei o dele e o da esposa. Pra quê? Aí ele veio chamar minha atenção. Ele disse que eu não poderia estar lendo a Bíblia na internet. Engraçado, hoje eu falo em Deus aqui no meu canal. E eu não poderia estar falando sobre a Bíblia, lendo, porque eu não tenho autoridade, porque eu não sou pastor, porque isso, aquilo, outro. Acontece que na Bíblia não fala que para você falar em Deus ou para você ler um versículo da Bíblia na internet, você precisa ter um curso de teologia. Deus fala que se você quiser, você pega a Bíblia, abre, lê e faz. Afinal, você está fazendo para a glória de Deus. Isso ele não entendeu. Outra vez também ele chegou e disse para mim uma coisa que eu fiquei chocado. Quando eu fui pedir oração por um irmão que era de uma outra célula. O irmão mandou uma mensagem para mim e disse que estava precisando de ajuda. Estava muito mal. E aí eu pedi oração por ele. E aí esse líder virou para mim e disse: não, a gente não pode orar por ele porque ele é de outra célula. E a gente só pode orar pelos que são daqui da célula. Enfim, ele tinha essa visão e ele cometia essas coisas, ele fazia essas coisas. E aí passou-se o tempo, eu saí dessa igreja e tal. Essa semana
Deus me faz reencontrar com este casal. Deus simplesmente me tirou de lá, me transformou, me modificou, transformou o caráter, transformou um monte de coisa, e aí coloca frente a frente com os dois, com o casal abençoado. Quando os dois me viram assim, eles ficaram com os olhos esbugalhados, assim, arregalados, espantados já com o que Deus fez de cara, porque Deus mudou até minha aparência. Mas vieram conversar comigo e eu fui conversar com eles. Para minha surpresa, eu entendi algo que realmente fez todo sentido no reino de Deus. Vocês acreditam que eu consegui perdoar o casal? Eu simplesmente olhei para os dois e eu não sentia mais nada. Perdão é isso. Eu lembro de todas as histórias, como eu estou contando aqui, mas eu não sinto dor. Eu não sinto sofrimento. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu consegui finalmente olhar para aquele casal e ter misericórdia pela vida deles. Eles precisam muito mais de Deus. Sabe por quê? Porque estar dentro de uma igreja, ser um líder, não quer dizer que você seja de Deus ou que você siga os preceitos de Deus. É por isso que ele me proibiu de dizer que Deus falava comigo. Porque para ele era impossível que ele, como um líder, Deus não falasse com ele. Mas Deus falava comigo. E ele percebia, ele sabia que Deus tinha uma intimidade comigo. E que eu tinha uma intimidade com Deus. Que nós nos relacionávamos. E ele tinha inveja dessa relação. Quando a pessoa está meio nessa caminhada, nessa coisa, mas não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, ela fica com inveja de quem tem, porque ela quer muito, mas ela não consegue, por causa da religiosidade. São dois religiosos, são dois fariseus. Inclusive eu perguntei, e aí, como é que tá lá a igreja e tal? Os dois saíram de lá. Disseram, nós não concordamos com algumas coisas e saímos. Ou seja, agora não concordam com algumas coisas. Quando eu comi o pão que o diabo amassou ali dentro, eles concordavam. Mas uma coisa assim da hipocrisia. Talvez tenha acontecido que eles quiseram fazer algo, foram chamados a atenção e aí acharam ruim. Também pode ter acontecido essa questão. O fato é que não te desespera quando alguém te machucar, te ferir, te humilhar. Não fica com raiva ou planejando vinganças. Coloca nas mãos de Deus. Ele é especialista em reviravoltas. Ele vai transformar você. Ele vai colocar você frente a frente, porque ele marca os encontros com as pessoas que te machucaram. E ele vai mostrar para elas que ele é na tua vida. Ele vai colocar essas pessoas no lugar. Ele vai mostrar que sempre esteve contigo. E aí, quanto a isso, não há o que se fazer. Essa é a maior vingança. O teu sucesso, a tua intimidade com Deus, será a vingança para os que não conseguem. Bem, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio Fera. Fui.